Bom dia! Já tomou o seu café? O Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Não espere sentir vontade de fazer algo para fazê-lo. Viva por decisão, não por emoção. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, que você esteja gozando de paz e de perfeita saúde. Estou passando aqui para a gente retomar o nosso ciclo de leitura semanal do nosso Curta Palavra. Curta Palavra é esse encontro para estímulo, para compartilharmos o que temos aprendido da leitura das Escrituras e estimular outras pessoas também a esse movimento de leitura das Escrituras. Nós estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 7. Mas antes eu quero convidar você, caso você ainda não seja assinante do canal Teologia Hoje, faça a sua inscrição ainda hoje. Vamos ampliar essa rede. Deixa o seu like, o like é muitíssimo importante para o nosso canal. E compartilhe esse link com pelo menos mais uma pessoa, um amigo, um familiar, e que você também estimule ele ou ela a participar desses nossos movimentos de leitura aqui. Curta a Palavra sempre de terça a quinta, salvo algumas exceções, e a gente se encontra aqui para ler juntos as Escrituras. Então vamos ler juntos, capítulo de número 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém, agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu,
conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. O que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. Como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem, faz bem. Quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que eu também tenho o Espírito de Deus. O início desse texto fica evidente para nós que Paulo está respondendo a um anseio direto daquela comunidade. Paulo escreve essa carta a uma comunidade em Corinto, primeiro século da era cristã, uma distância de mais de 20 séculos
desse escrito para o nosso tempo. E aqui estava uma situação comunitária. O texto que acabamos de ler é uma resposta de Paulo a perguntas, né? Ou seja, quem pergunta, como é dito por aí, quem pergunta quer saber. E eu fico... essa questão é muito interessante nesse texto, nessa narrativa, porque aqui nós temos dois desafios. O primeiro, de querer transpor tudo o que está dito nesse conteúdo e aplicar a nossa realidade sem os filtros e muitos filtros necessários. A segunda questão é o que é que nós fazemos com aquilo que nos dizem. A gente pode absorver aquelas palavras que nos são ditas e abraçá-las como verdade. A gente pode, em um momento, abraçar o que nos é dito como verdade depois de uma criteriosa análise. E a gente pode, em primeiro momento, refutar tudo que qualquer pessoa nos diga e falar assim, olha, sobre esse assunto aqui eu não quero saber, não me interessa e eu não quero ser afetado por esse tipo de conteúdo. Foram feitas perguntas específicas para Paulo. Paulo está respondendo e me chama a atenção a honestidade de Paulo e às vezes as pessoas perdem de vista isso, porque querem aplicar diretamente um conteúdo ao nosso tempo sem os critérios. Porque, mais de uma vez, Paulo deixou evidente aqui, essa é a minha opinião e eu estou dando as minhas razões para isso. Olha, isso que eu estou dizendo para vocês aqui não é um mandamento do Senhor, honestidade. Mas se vocês quiserem seguir essa minha sugestão, Paulo não impõe. E ele expõe as razões para defender essas questões aqui que estão relacionadas continuamos falando aqui de relacionamentos, mas aqui ele trouxe a coisa mais para esse ambiente familiar, né? Casamento, a relação homem, mulher, as questões que envolvem o pai ceder a sua filha para casamento ou não, permanecer solteiro ou casar-se. E se você prestou atenção, e eu acredito que sim, e eu convido, a gente sempre estimula você a ler o texto depois com mais atenção, em um momento aqui, Paulo falou sobre a angústias ou a angustiosa situação presente, no versículo 26. Quando Paulo está dando resposta em relação às virgens, ele diz assim, por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. O homem permanecer solteiro, a mulher permanecer solteira. Que angustiosa situação presente era essa? Para Paulo dar esses conselhos. O que é que de fato ia fazer com que essas pessoas elas não pudessem servir, como Paulo coloca aqui em um momento, servir com mais intensidade ao Senhor por conta dessas vinculações? É importante que a gente visite, ou pelo menos com os dados possíveis, entender que Paulo responde a uma demanda que ele foi provocado e ele então dá a sua opinião, fruto da sua experiência e da sua leitura de cenário, o cenário que eles estavam enfrentando, as experiências vivenciadas por ele, e ele, repito, foi muito honesto em dizer, essa é a minha opinião, isso não é mandamento do Senhor, isso aqui eu estou colocando como uma possibilidade para vocês avaliarem. Mas uma coisa que eu queria, caminhando para o final dessas brevíssimas observações, e aqui provocando você sempre a essa leitura de novo, é sobre esse respeito mútuo que precisa permear todas as relações. Então, Paulo, no fim das contas, ele está chamando a atenção a esse respeito mútuo. As relações, elas precisam ser baseadas no respeito. Quando se perde o respeito, não tem mais nada. Quando se perde o respeito, tudo está fragmentado. Porque Paulo está dizendo sobre essa questão daquele que é chamado pelo Senhor permanecer como está, porque cada um tem uma vocação, cada um tem um chamamento.
Então, assim, eu não posso impor ao outro que ele dê respostas vocacionais da mesma forma que eu tenho uma compreensão de um eventual chamamento, de uma possibilidade aqui para mim. E eu não sei como é que para você chega esse texto, mas para mim isso chega como a chave de leitura para esse capítulo que nós acabamos de ler, é a questão do respeito, né? O Senhor Jesus, ele falou assim, olha, aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês, façam vocês também. Então, assim, é uma relação de respeito, entender o outro, entender as limitações e as possibilidades. Eu cheguei e faço determinadas coisas porque eu entendo que posso fazê-las, eu entendo que recebi, como Paulo disse em um determinado momento aqui, né, a misericórdia para ser fiel. Ele recebeu uma potência para um tipo de resposta. Você tem uma potência para outros tipos de resposta. O que importa é que cada um permaneça nessa vocação que foi chamado, conscientes do que somos em Cristo, respeitando os outros, quer nas relações internas familiares, quer nas nossas relações comunitárias, entender a condição de cada um e respeitar a condição de cada um. E não querer impor aos outros. Paulo poderia se utilizar do seu recurso enquanto uma autoridade sobre aquela comunidade e, como a gente ouve muitas pessoas fazendo isso no nosso tempo, usar um expediente de usar uma palavra, supostamente uma palavra da Escritura, e olha, o Senhor está dizendo para fazer isso. Paulo fala assim, não, é uma opinião. Eu tenho o Espírito do Senhor, e ele já tinha dito anteriormente, por duas ocasiões. Primeiro, que a igreja é essa portadora do Espírito e que o nosso corpo é santuário do Espírito. E ele finaliza esse capítulo dizendo que eu tenho o Espírito de Deus. Então, estou dando essas sugestões e se ela couber para você, se você entender que é válido para você, que você siga. Então, palavra para mim, as palavras que devem ser evidenciadas na leitura desse capítulo é o respeito. Respeito nas relações. E o respeito passa por esse comprometimento de saber que cada um tem a sua disposição, cada um tem a sua resposta, cada um tem o seu tempo e que a gente não pode exigir que o outro se adeque a um modo de viver porque eu vivo assim, porque para mim é viável viver assim, mas que as relações elas sejam baseadas por esse respeito. Pai, nessa manhã nós oramos e te agradecemos por essa possibilidade de leitura da Escritura nesse tempo, que o Senhor continue a nos falar, a nos inspirar. Graças te damos pelo novo dia, pela nova possibilidade e por esse convite que nos é feito nesse tempo para estabelecermos relações de respeito, de consentimento mútuo, de entender as limitações e as potencialidades dos outros e não impor aos outros a nossa vontade e o nosso jeito de fazer as coisas. Ajuda-nos a termos relacionamentos saudáveis, que a nossa vida seja guiada pelo Teu Espírito e que a gente possa ter essa disposição e essa disciplina para entender os limites e as possibilidades dos outros. Esse é o meu desejo, a minha oração nessa manhã, que o Senhor confirme essa palavra em nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero sugerir para você uma música, que é essa graça que nos faz estar em pé. E o título da música eu quero indicar para vocês hoje é essa, Estamos de Pé, interpretada pelo Marcos Salles. Deve aparecer um card aqui na parte superior, se já não apareceu, você clica nesse card, você poderá ouvir a música. Mas eu também colocarei na descrição desse vídeo a possibilidade de você ouvir a música e ser edificado por ela. Deixa aqui o seu comentário, como é que esse texto desafiador chegou ao seu coração e essa capacidade da gente discernir aquilo que é uma sugestão, uma orientação para aquilo que é mandamento e direção do Senhor.
deixa aqui o seu comentário. Os comentários têm sido muito abençoadores para todos aqueles e aquelas que interagem também com as suas respostas aí. Nós estamos com a série no sábado, nosso Café com a Bíblia. Você não pôde assistir, vai lá no nosso arquivo. Nós temos os 2 primeiros episódios dessa série sobre a mística paulina e o reino de Deus. O nosso site, o endereço é www.teologiahoje.com.br. Não deixe de acessar, tem tudo do nosso canal no site. Se você quiser cooperar com a manutenção do nosso canal, os desafios que nós temos aqui mensais, você pode fazê-lo também da maneira que você puder, quando você puder e com quanto você puder também. Deus abençoe você ricamente, que esse dia seja um dia guiado pelo Espírito do Senhor, que as palavras do Eterno possam encontrar eco no seu coração e no meu, que elas não permaneçam apenas sementes, mas que elas possam dar fruto e que esse fruto possa permanecer. Deus abençoe você e a sua família, que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida e a vida dos seus familiares e amigos. É a minha oração por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aproveite o dia, aproveite a semana. Feliz terça-feira.